O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Duas notícias do domingo passado, dia 31 de outubro, fechando o mês que passou. Premier da Macedônia do Norte renuncia após derrota em eleições locais. O agora ex-premier Zoran Zaev disse que vai renunciar devido a... Não foi apenas uma derrota, né? Foi uma derrota, assim, esmagadora. Levou uma goleada o seu partido, né, a União Social Democrática, dos cerca de 40 municípios, né, macedônios, mais ou menos metade foi vencida pela oposição de centro-direita. Os social-democratas provavelmente vão levar menos de 20. Muitos municípios tiveram vencedores de candidaturas locais, regionais, ou então candidaturas ligadas aos partidos mais à direita, partidos nacionalistas, especialmente na região perto da fronteira com a Albânia, né, que vem os albaneses como um risco à identidade da Macedônia, também uma repercussão do acordo, né, com a Grécia, que mudou o nome do país. Então, como comparação, tá, segundo o levantamento da Associated Press, os social-democratas tinham 57 prefeituras e vão ficar com 18. Tá? Então, assim, é uma derrota humilhante e, com isso, o premier anunciou sua renúncia e, muito provavelmente, né, teremos novas eleições. Vai depender do parlamento. Por quê? Porque o parlamento pode, primeiro, rejeitar a renúncia, tá? Falar, não, você não vai renunciar, você vai ficar aí no cargo mesmo, tá? Não tem essa, não. O parlamento pode forçar ele a essa situação. Segundo, o parlamento pode simplesmente aceitar a renúncia, mas determinar a formação de uma nova coalizão de governo, e aí pode ser com um novo líder dos sociais-democratas, ou então com uma coalizão de outros partidos, tá? E aí, feitas essas votações, o parlamento votaria pela própria dissolução, tá? Não é algo que, vou renunciar, então o parlamento está dissolvido e tem novas eleições. Não, tá? É diferente. Ainda nos Balcãs, nós tivemos um, entre aspas, vazamento, né, que não foi bem um vazamento, né, foi uma coisa intencionalmente divulgada, um relatório do alto representante das Nações Unidas para a Bósnia e Herzegovina, o Christian Schmidt, né, que foi ministro da Agricultura da Alemanha, ele é da CDU, né, o partido da Angela Merkel, e ele disse que a Bósnia e Herzegovina está sob risco de uma nova guerra civil ou então da dissolução, dizendo que as lideranças sérvias do país estão encaminhando um processo de separação da Bósnia e Herzegovina. Tá? Lembrando, a Bósnia e Herzegovina é um país que tem 3 comunidades, né? Os croatas, os bósnio-croatas, os bósnios-sérvios e os bosníacos, que são os bósnios muçulmanos. E a Bósnia e Herzegovina ela é toda tripartite. Então, por exemplo, nós temos 3 presidentes na Bósnia e Herzegovina que governam, né, como uma espécie de colegiado e que vão se revezando no cargo. Um representando, né, a comunidade sérvio-bósnia, outro representando a comunidade croata-bósnia e outro representando os bosníacos. Tá? E, segundo o relatório do Christian Schmidt, o líder dos sérvios bósnios, o Milorad Dodik, estaria tomando providências
para que os sérvios bósnios tivessem a sua própria força policial e, eventualmente, uma separação. Tá? Para quem quiser entender melhor um pouco esse processo, nós temos um Fronteiras Invisíveis do Futebol que conta a história da Bósnia. E, finalmente, ainda nos Balcãs, agora, dia 14 de novembro, teremos eleições na Bulgária e o partido, né, o partido atualmente no poder, o partido do Bokel Borisov, né, o Batman dos Balcãs, né, continua liderando as pesquisas com uma certa margem. Tá? Ele que é, né, de uma coalizão, uma aliança conservadora eurocética, porém, muito provavelmente, tá, ele não terá, tá, uma grande maioria, tá, no parlamento, então será necessária alguma espécie de coalizão no parlamento. Já na corrida presidencial, quem está vencendo é o Ruman Radev, que também é o atual presidente, que é da oposição. Tá? Ele é independente, porém ele fez a sua carreira política no Partido Socialista Búlgaro. Líder do Talibã faz rara aparição política e afasta rumores de que estaria morto. O Haibatullah Akhundzada, né, ele fez uma, né, como a própria manchete da Reuters diz, uma aparição pública, foi a primeira aparição pública dele desde a tomada do poder pelo Talibã. Ele visitou uma escola religiosa na cidade de Kandahar, a segunda maior do Afeganistão. Também no Afeganistão, né, ainda naquele tema que a gente coloca, né, de que um Talibã paz e amor, um Talibã reformado, né, é coisa para inglês ver. Integrantes do Talibã mataram a tiros 3 convidados de um casamento, pois eles estavam tocando música. A gente comentou recentemente que o Talibã proibiu música secular no país. E como assim música num casamento? Né? Não é um ambiente para isso. Então, integrantes do Talibã mataram 3 convidados de um casamento. O Talibã também baniu todo uso de moeda estrangeira, tá, no país, dizendo que pessoas que serem vistas, né, utilizando moeda estrangeira poderão enfrentar ações legais. E aí, quando a gente fala de moeda estrangeira, muita gente vai pensar, né, especialmente no dólar. Tá? O dólar ele é muito utilizado, porém, muitas vezes ele é utilizado em relação ao comércio da papoula, né, como uma matéria-prima da heroína. Inclusive, os Estados Unidos estariam começando a sofrer com uma falta de opiáceos que algumas pessoas, alguns analistas estão conectando à retomada do poder pelo Talibã. Eu acredito, sinceramente, que ainda é muito cedo para fazer esse tipo de ligação. Se há uma falta de opiáceos nos Estados Unidos, é muito provavelmente devido à pandemia e ao extenso uso de opiáceos que acontece na sociedade dos Estados Unidos. Né? Ainda é muito cedo para fazer essa conexão. Porém, não é apenas o dólar. Também são muito utilizadas as moedas do Irã e do Paquistão, especialmente nas regiões de fronteira. Tá? Então, mas o Talibã diz que quem for visto utilizando moeda estrangeira vai ter que responder. Né? Finalmente, tivemos também um ataque do Daesh a um hospital em Cabul, que deixou pelo menos 25 pessoas mortas e 50 pessoas feridas. E falando em pessoas mortas, né, de forma injusta no Afeganistão, a Comissão de Investigação do Pentágono concluiu no último dia 3 de novembro que aquele ataque usando um drone que deixou 10 pessoas mortas, né, em Cabul, em agosto, e dessas 10 pessoas mortas, 7 eram crianças, foi um ataque que foi um erro, tá? Porém, um erro que não foi causado por negligência nem violação intencional das leis de guerra. Em resumo, ninguém vai ser responsabilizado por essas 10 mortes.
Abrindo o mês de novembro, notícia do dia 1º, última segunda-feira. Juiz rejeita 7 de 8 acusações contra aliado de Maduro extraditado aos Estados Unidos. Pois é, aí você lê essa manchete da agência France Press, né? E é por isso que o Xadrez Herbal tem a sua importância, porque aqui a gente contextualiza as coisas, tenta ampliar um pouco, e por isso que o programa fica gigantesco, né? Claro que a própria matéria explica isso, mas a gente sabe que hoje muitas pessoas leem apenas a manchete. Então você lê a manchete, você pensa, né, que o juiz está dando um crédito, ou então você pensa que eram acusações que necessariamente estavam erradas, estavam injustas, que é uma vitória do Alex Saab, né, no caso, esse aliado de Maduro, né, que não é nomeado na manchete, mas o Alex Saab, né, que é colombiano e é uma das principais figuras próximas ao Maduro. Porém, na verdade, isso é tudo parte do acordo para a extradição dele em Cabo Verde, coisa que a gente explicou aqui 2 anos atrás. Lembrando, né, resumidamente, o Alex Saab, tinha um mandado, né, de apreensão por ele, né, dele ser capturado em aeroportos pela Interpol. Ele foi a Cabo Verde, desembarcou durante uma escala de um voo e ele estava com passaporte diplomático venezuelano. Mesmo assim, as autoridades cabo-verdianas o prenderam. E a defesa dele e o governo venezuelano alegavam que aquilo era uma violação do direito internacional porque ele estava com passaporte diplomático. Ele ficou praticamente 2 anos preso em Cabo Verde enquanto se definia, se julgava se ele poderia ter sido detido ou não e se ele poderia ser extraditado ou não. E aí, como parte do acordo da extradição, né, foi determinado que, das várias acusações contra ele, né, ele apenas poderia responder apenas uma, a de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque pela lei cabo-verdiana, né, ele não poderia ser extraditado por crimes, né, alguns dos crimes, e também as autoridades cabo-verdianas reconheciam a possibilidade de extradição por crimes internacionais, como lavagem de dinheiro. Então, Cabo Verde falou, olha, tá bom, estamos aqui decidindo se a gente deveria ter preso ou não, se a gente pode extraditar ou não, mas é o seguinte, Estados Unidos, a gente extradita, mas vocês só vão julgar ele por lavagem de dinheiro, tá bom? Os Estados Unidos falou, tá bom, devem ter assinado alguma coisa, algum compromisso. Então, como parte desse acordo, o juiz retirou 7 acusações, tá? Mas, se você ler apenas a manchete, Cabo Verde fica, né, esquecido todo esse background, que é uma discussão muito pertinente, muito complicada e muito delicada. Na minha opinião, inclusive, e é curioso isso, porque várias pessoas mais à esquerda às vezes ficam chateados com a gente por sermos críticos do governo Maduro, tanto eu quanto o Matias, né, não é um agente magéstico, né? A gente faz várias críticas quando apropriadas ao regime Maduro, não que a gente não critique também figuras como Leopoldo Lopes, mas foi uma prisão realmente muito questionável. Eu só não vou dizer que foi uma prisão completamente arbitrária, porque eu não tenho expertise legal para dizer isso, mas do ponto de vista político foi uma situação muito complicada. Então, como parte dessa solução de acordo, chegou-se nisso. Falando em Venezuela, o Tribunal Penal Internacional disse que vai abrir uma nova investigação por possíveis crimes contra a humanidade cometidos pelo governo Maduro. Isso foi afirmado pelo novo procurador-chefe, né, o britânico Karim Khan. Lembrando que as primeiras queixas contra a Venezuela no Tribunal Penal Internacional, que julga indivíduos, são lá de 2018 ainda. Tá? É a primeira vez que países acionam o TPI, tá? Para que um país seja investigado. O Irã Khan se encontrou com o próprio Maduro, ou seja, a própria Venezuela está colaborando com essas investigações. Segundo o Maduro, ele postou no Twitter, isso é parte, né, de uma nova etapa de diálogo e cooperação e apoio mútuo.
parte da oposição, lembrando que teremos eleições, né, na Venezuela, regionais, daqui a pouco mais de um mês, né, questionou isso, dizendo que seria um sinal de pizza. Então Maduro disse que é um sinal de diálogo, a oposição disse que é um sinal de que vão assar uma pizza. Ainda no Caribe, na Nicarágua, teremos eleições agora nesse final de semana, dia 7, na qual Daniel Ortega, né, é previsto para vencer com 215% dos votos, já que a maioria dos candidatos de oposição estão detidos, inclusive, mesmo candidatos que eram antigamente, originalmente da Frente Sandinista, e criaram ali uma... Matias, você que é o grande conhecedor da nossa vizinhança latino-americana, eu sei que você não visitou a Nicarágua ainda. Ainda não tive a oportunidade. Mas aqui no Brasil a gente tem expressão, né? Quando criam algo, né, que só, entre aspas, só tem no Brasil, dizem que criaram uma jabuticaba. Né? Tem alguma coisa que seria própria da Nicarágua? Olha, nesse sentido? Não consigo pensar em nada, até porque, como a gente já falou em programas do Fronteiras Invisíveis do futebol, tinha a Confederação Centro-Americana, que tem muitas semelhanças, né? Então, de cabeça, não consigo pensar em nada próprio da Nicarágua. Pois é, joguei uma bola na fogueira aí para você, peço desculpas, mas por que eu estou falando isso? Porque a esposa, né, do Daniel Ortega, a Rosário Murillo, que oficialmente é vice-presidente, ela foi declarada co-presidente, sendo que isso não existe na Constituição nicaragüense. Inventaram, declararam ela co-presidente e tiraram isso da cachola, tiraram isso, sei lá, né, em algum lugar, e ela virou co-presidente, né, do país, junto com o seu marido. Isso porque a nova Constituição é de fevereiro de 2014, né? Enfim. Pois ainda tem essa. Foi gestada no próprio governo Daniel Ortega, né? Também no começo da semana, 9 pessoas morrem em ataque com carro-bomba no aeroporto de Aden. O aeroporto de Aden, né, que é um dos principais do país. Cidade de Aden é historicamente a principal cidade iemenita e ela atualmente serve como capital provisória, né, do país, já que a capital de Juri, Sanaá, está no meio do conflito entre o governo iemenita sunita, apoiado por Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, contra os hutis xiitas apoiados pelo Irã. E justamente Aden, ela está bastante isolada, né, porque a capital fica localizada numa pequena península justamente no Golfo de Aden, com vistas ao Djibouti, né, enquanto que Sanaá já está mais interiorizada ali na Península Arábica. E o atentado deixou 9 pessoas mortas, deixou outras 12 pessoas feridas, e muito provavelmente tinha como alvo, né, o atual governador de Aden, que é aliado, né, do presidente do governo iemenita, e teria sido responsabilidade dos rebeldes hutis. Além disso, tivemos um ataque com mísseis balísticos à província de Marib, realizado pelos hutis, muito provavelmente usando mísseis de origem iraniana, que deixou 29 pessoas mortas, incluindo mulheres e crianças. Lembrando, a guerra no Iêmen já deixou mais ou menos 100 mil pessoas mortas. Nós temos episódios extremamente violentos, como né, a gente acabou de falar, ataque a bomba no aeroporto, ataque com mísseis a mesquitas, tivemos ataques aéreos da coalizão saudita contra comboios de ajuda humanitária, contra ônibus escolares e contra casamentos, que a gente já repercutiu aqui. Estamos falando de milhões de pessoas refugiadas e de uma grande epidemia de cólera, já que o governo, auxiliado pelos sauditas, basicamente interrompeu o abastecimento de água potável para a maior parte do país. Tá? Então, a guerra no Iêmen, essa grande tragédia humanitária que muitas vezes acaba sendo, né, deixada de lado, não recebe tanta atenção devida.
Agora vocês ficam com o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Três notícias de ontem, quinta-feira, 4 de novembro. Congresso do Peru dá voto de confiança para novo gabinete ministerial de Pedro Castilho. Exatamente. Tivemos, a superação, entre aspas, da divisão dentro do Peru Livre, já que foram 10 horas de debate e o gabinete foi aprovado com 68 votos. Sendo que era necessário pelo menos 66. Tá? Então foi longe de ser uma margem aí confortável. Tá? Lembrando que, por exemplo, que o gabinete anterior ele havia sido aprovado com 73 votos. E lembrando também que a votação havia sido suspensa, porque um deputado, Fernando Herrera Mamani, ele faleceu, passou mal durante a sessão, se retirou, foi para casa e acabou falecendo de um ataque cardíaco. Ainda nos territórios incas, foi anunciado que Equador, Colômbia, Panamá e Costa Rica, no caso dos territórios incas, Equador, mas o Equador anunciou que junto com Colômbia, Panamá e Costa Rica vai criar uma grande reserva marítima protegida, tá? Um corredor de proteção ambiental unindo os territórios marítimos desses países para proteger espécies em extinção, especialmente tartarugas e baleias que migram por ali ou tem ali uma região importante para sua reprodução. E nesse território de cerca de 500 mil de quilômetros quadrados para a proteção da vida marinha, onde a pesca será proibida, tá? Na verdade não será proibida, ela será autorizada apenas para embarcações desses países com autorizações dos governos, autorização prévia e fiscalização em relação a essas espécies. Então vai ser uma grande reserva ambiental marítima. E também em relação ao Equador, ainda nos territórios incaicos, o Guilherme Lasso deu uma declaração dizendo que é necessário um plano Equador para combater o narcotráfico. Eu acho que ele se inspirou no sucesso, do Plano Colômbia, Matias? Isso foi uma ironia, tá, gente? Só para deixar claro. Pois ele estava num encontro em Madrid, com o ex-presidente de governo espanhol, José María Aznar, e disse que esse plano demanda o apoio e o respaldo de países amigos como os Estados Unidos e a União Europeia, Lembrando que o Equador atualmente vive uma crise de segurança bastante grande, que levou o presidente a decretar o estado de emergência, algo que não tem sido novidade no país andino nos últimos anos, apesar de ter sido acusado de ter decretado esse estado de emergência, sobretudo nas províncias onde ele não tem tanta popularidade, principalmente Guayas, onde fica Guayaquil, que tem sido o epicentro dessa crise de violência, e atacou bastante em relação ao narcotráfico, e ao que está sendo chamado localmente de microtráfico também, porque além do Equador ser um ponto estratégico para o narcotráfico internacional, ele também agora é um produtor local de droga, principalmente uma nova mistura aí que está sendo chamado de LAATE, H em espanhol, e essas disputas por território localmente que tem provocado aí essa insegurança generalizada no nosso quase vizinho. Agora a gente desce um pouco mais ao sul, a gente vai ao Chile, já que um candidato que testou positivo para a Covid forçou a quarentena dos rivais e a campanha virtual
no país, né? Lembrando que as eleições chilenas serão no próximo domingo, dia 21 de novembro. Pois é, o que aconteceu? O Gabriel Boric, candidato de esquerda, né, ele foi diagnosticado, né, com Covid, foi detectada Covid, e o exame dele, o teste dele, foi pouco depois de um debate televisionado com os outros candidatos. E por conta disso, ele teve que ter a sua campanha suspensa, e aí pelas regras eleitorais, todo mundo teve que suspender a sua campanha presidencial. Então virou uma grande campanha virtual, inclusive, né, com os debates, né, virtuais também. Tá? Nesse momento, nas pesquisas de voto, o Cast superou o Boric, tá? O Cast está em primeiro. Por quê? O candidato da direita do Pinheira, né, o Sichel, ele basicamente desidratou completamente. O eleitor do Sichel, né, que é o da direita conservadora não pinochetista do Chile, né, a gente pode falar direita conservadora democrática, né, ele desidratou, ele foi de... meses atrás ele tinha lá seus 25% de intenção de votos, agora ele está com menos de 10%, e esse eleitorado todo migrou para o Cast, que é o candidato neopinochetista, né, o candidato que defende a herança do Pinochet, todos os abusos e tudo mais. E que, inclusive, propõe um estado de emergência que permita ao mandatário interceptar comunicações e prender qualquer cidadão. É um dos projetos dele para a segurança. Pois é. Muito, muito, muito razoável. E o Cássio hoje está com mais ou menos 32% dos votos e o Boric está com mais ou menos 28%. Ou seja, se você colocar ali, sei lá, dá para dizer que é um empate técnico, mas o fato é que o Cássio cresceu muito nas últimas semanas por conta dessa desidratação da direita do Pinheira, que migrou, né, para a candidatura do José Antônio Cássio, que faz parte dessa grande plataforma anticomunista, né, junto com o Vox e tudo mais. E pensando que as pesquisas não são momento, mas movimento, né, tem demonstrado aí o crescimento do Cast, porém nas projeções para um possível segundo turno também existe um empate técnico, né? Inclusive, uma das últimas pesquisas apontava que estava em 50-50 entre um possível segundo turno entre o Gabriel Boric e o José Antônio Cast. E falando nesse assunto, eu compartilhei um vídeo lá no Twitter, acho que você compartilhou também, de uma entrevista do José Antônio Cast a um programa de televisão, cujo nome eu já achei sensacional, né? Que o nome do programa se chama Sem Chorar. Tá? É um programa de entrevistas em que o entrevistador ele vai apertar o entrevistado. E é uma entrevista muito legal, porque ela é muito transparente sobre algumas coisas que a gente já apontou aqui, que é o seguinte: na entrevista, né, o apresentador ele está entrevistando todos os candidatos presidenciáveis, tá? Essa entrevista é do dia 13 de outubro, e o Cassi diz que ele romperia relações com Cuba e com Venezuela e que expulsaria os embaixadores desses países. E o entrevistador pergunta por quê? E ele fala, porque são ditaduras de esquerda que interferem em assuntos chilenos e tal. E aí o entrevistador vem e fala, tá, e por que a China? Por que você não faz isso com a China? E aí o Cassi dá um sorriso amarelo, ele fala que com a China a situação é mais complexa. E aí o entrevistador já manda peço para tirarem as crianças da sala, né? E aí o entrevistador já manda, então os princípios que vão pro caralho. Né? Basicamente. Porque, tipo, com a China tem a grana, tem a questão econômica, aí o Castro começa a dar uma gaguejada, né, e tal. E aí o cara fala, não, você se diz um cara de princípios da direita, não é? Mas você está abrindo mão desses princípios e não da economia. Então, o que a gente sempre fala, quando tem esse discurso anti algum governo, baseado supostamente em princípios, é bom ver se esses princípios afetam também as questões econômicas. Né? Então você tem um contraste entre ideologia e o interesse, e a gente sempre lembra que relações internacionais, relações entre países, são movidas por interesse, e interesses são amorais.
Tá? Então, se você vai seguir uma política externa movida por princípios, é excelente, é muito bom. Seria muito bom se todos fizessem isso. O problema desse tipo de coisa é que em alguma hora isso vai esbarrar nos seus interesses, você vai ser chamado de contraditório, de hipócrita, e aí o que você fez supostamente por princípios também vai por água abaixo. Segundo, a confusão entre ideologia e princípio, porque se o CAST vai romper relações com o governo, porque é um governo ditatorial, porque é um governo autoritário, o que for, então você também tem que romper relações com os países que você não vê com tantos maus olhos assim, como, por exemplo, a Arábia Saudita, para dar o grande exemplo dos Estados Unidos, né? Para falar de governos autoritários de direita em geral, né? E o terceiro é que, como Cuba, sabe, cara, assim, vai fazer 50 anos do golpe do Pinochet. E continuam falando de Cuba e perigo de Cuba interferir na sociedade chilena, que Cuba estaria movendo os protestos realizados no Chile. Cuba tem uma inteligência exterior muito forte, um setor de inteligência muito forte, sim. Cuba na Guerra Fria era uma potência regional nesse sentido, sim. Só que Cuba, depois da Guerra Fria, passou por uma crise econômica gigantesca. Tá? Cuba não é mais a potência regional que já foi. Tá? Falando potência regional no aspecto de relações exteriores. Tá? Não estou falando de... né? Não vou citar aqui o grande Ricardo Amorim, né? Que em Cuba só funciona saúde, educação e segurança. Né? Tirando isso, não funciona mais nada. Mas, brincadeiras à parte, essa entrevista foi genial porque são coisas que a gente discute muito tempo aqui, e que são discussões muito pertinentes. É muito simples, é muito fácil um candidato falar de Cuba, ou da Venezuela, ou da Nicarágua, e não falar da China. Ou ainda, é muito fácil falar vá China, né? Mas na hora que a coisa aperta, pede pro Ernestão dar uma saída, né? Porque a gente tem que vender as coisas para eles, a gente não pode abrir mão desse mercado. Então, é uma entrevista bastante interessante. A Suécia anunciou que vai investigar cerca de 2.000 adoções de crianças chilenas por casais suecos durante a ditadura Pinochet e É isso mesmo que vocês ouviram. 2.000. Pois é. Não, e o detalhe, a investigação aponta a colaboração entre o regime chileno e grupos nazistas suecos. Eu tô chocado, né? Agora a gente vai poder chamar o Pinochet de traficante de criança também. Né? E colaboração com nazista, né? Isso também tô chocado. E, finalmente, no Chile, infelizmente, 2 Mapuche morreram no sul do país, na província de Arauco, em um confronto com a polícia, tá? Em meio ali àquela situação do estado de exceção, né? Que foi decretado pelo governo Piñera, lembrando que é uma questão pela posse de terras, tá? Segundo as autoridades chilenas, um grupo de homens armados atacou uma blitz, né? Uma operação policial numa estrada. Os policiais chamaram o reforço da gendarmeria, que faz parte das Forças Armadas, teve troca de tiros e 2 pessoas morreram. Parlamento de Israel aprova orçamento nacional. Pois é, enquanto em Portugal, né, nós tivemos o fracasso da votação do orçamento, que levou à dissolução do parlamento, em Israel tivemos a aprovação do orçamento. E o que isso significa? Né? Isso era o grande sinal, né, o grande teste para a coalizão de governo. Por quê? Porque a coalizão de governo foi formada basicamente para tirar o Bibi do posto. Né? Então, vamos formar um governo para tirar o Bibi. Beleza, mas esse governo vai conseguir funcionar? Lembrando que o motivo das últimas eleições foi o fracasso da votação do orçamento. Então, quando você teve essa votação numa sessão que durou noite, madrugada dentro, e foi aprovado, basicamente o governo falou, olha, a gente vai continuar existindo, né? O governo vai continuar operando. E o que isso significa? O Bibi vai continuar na oposição, o Bibi vai continuar, né, o seu julgamento se aproxima, e ele
né, ficou mais difícil para ele retornar ao poder, porque a grande esperança do Bibi era que o orçamento acabasse não sendo aprovado, isso engatilharia automaticamente novas eleições e aí ele poderia tentar retornar ao poder. Não vai acontecer. Ou seja, o próximo orçamento só vai ser debatido em Israel em março de 2023. Então, a não ser que exista alguma outra crise política, até março de 2023 o Bibi não tem chances nenhuma de voltar a ser o primeiro-ministro. Consequentemente, vai ter que continuar respondendo os seus processos na justiça. E o mais curioso, meu caro Matias, é que é o seguinte, em um dos votos, tá, nós tivemos uma queda de energia. Foi lá, sabe quando a energia pisca? E aí, por conta disso, aparentemente, causou lá alguma confusão nos botões, enfim, e o Bibi chegou a votar com o governo. Ele votou por engano a favor do governo. Ele não foi o único, para ser justo, tá? Ele não foi o único que votou, apertou o botão errado, tá? E depois ele se defendeu no Twitter dizendo que qualquer um pode se equivocar ao votar. É só perguntar aos eleitores de Bennett, né? No caso, se referindo ao Naftali Bennett, o atual primeiro-ministro, que ele chama de ser né, que ele acusa de traidor, né? Que ele cometeu estelionato eleitoral. Então, por um lado, né, o governo israelense celebra a aprovação do orçamento. Por outro lado, o Bibi lamenta essa votação, porque significa que ele vai continuar na oposição. Os Estados Unidos botou 2 empresas israelenses na lista, né, de banimentos de exportações de tecnologia, que teriam usado tecnologias dos Estados Unidos para vender serviços de espionagem. Estou chocado. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram que também convocaram o seu embaixador no Líbano em solidariedade à Arábia Saudita, devido à crise libanesa. A gente comentou isso na semana passada. E no Iraque, um homem foi condenado à morte por ter assassinado 2 jornalistas em Bassorá no ano passado. Tá? Ele não teve a sua identidade revelada e ele é acusado de fazer parte de uma milícia xiita apoiada pelo Irã. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Juíza australiana é eleita para a Corte Internacional de Justiça. Pois é, quem nos mandou essa notícia foi a nossa queridíssima Honolulu, né, que anda sumida aqui do programa devido a questões de muito trabalho, questões profissionais. Porém, né, a australiana Hillary Charlesworth foi eleita para a CIGIE, teve, né, eleita pelo Conselho de Segurança da ONU e pela Assembleia Geral da ONU. Né? Ela vai substituir o juiz Jamia Crawford, que faleceu em maio. Ela vai cumprir o restante do mandato até 2024, ou seja, não é um novo mandato, tá? É apenas terminar o mandato do juiz que faleceu. Ela é a 5ª mulher a ser eleita juíza da CIGIE, lembrando que a CIGIE é o que julga, né, arengas entre estados, tá? Não confundam com o TPI, que julga pessoas, julga indivíduos. A CIGIE julga pendências entre estados.